Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria Fernanda Virt, professora de Processo Judicial Previdenciário, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o julgamento do tema 995 do Superior Tribunal de Justiça sobre a reafirmação da DER. Reafirmação da DER é um tema comum, né, para os previdenciaristas, e causou até estranhamento quando o tema foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque era uma prática admitida pelo próprio INSS, até mesmo na via administrativa. Então, a pergunta que se fazia é: para que afetar aquilo que não há nem controvérsia a respeito, né? Se é mesmo possível fazer a reafirmação da DER, por que o STJ afeta esse tema como um recurso repetitivo para fazer um julgamento novo? Para aqueles que não têm intimidade com o tema, a reafirmação da DER, vamos só recapitular, é o quê? Reafirmar a data de entrada do requerimento. Então, por exemplo, você faz um requerimento administrativo no dia 1º de maio de 2020, pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas você errou no cálculo, ou um período que você queria ver reconhecido como especial não foi reconhecido na via judicial. E aí, no curso da ação, você acaba implementando os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. O processo ficou 3 anos em trâmite, você contribuiu mais 3 anos, agora sim você tem o tempo. Então, qual é o pedido? Que a aposentadoria por tempo de contribuição seja concedida, só que a partir do momento em que você implementou os requisitos. Então, ainda que os requisitos tenham acontecido no curso da ação, seria possível deferir, né? Apesar daquele indeferimento administrativo, primeiro, que deu aso à ação, ter sido correto, porque você não tinha tempo para aposentar por tempo de contribuição, mas como no curso da ação você implementou os requisitos, a gente julga a ação procedente, mas o termo inicial não vai ser o primeiro requerimento administrativo, vai ser o momento onde você implementa todos os requisitos. Simples, né, o tema, e conhecido dos previdenciaristas. Então, quando esse repetitivo foi julgado, ele não causou, digamos assim, muito barulho na comunidade jurídica, né? Não chamou muita atenção, ninguém comentou muito, né? Ficou naquilo, o STJ confirmou a reafirmação da DER e pronto, e vida que segue, né? E ninguém comentou muito mais a história. Mas hoje eu vim falar sobre ele. E por que eu vim falar sobre esse tema? Porque tem muito mais nesse julgado que nós podemos usar. Então, como professora de processo previdenciário, ali naquele julgado, gente, tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de ganho de matéria processual previdenciária que a gente merece parar aqui para analisar o julgado. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que fala desse tema, para a gente conseguir entender, então, né, quais são os efeitos desse julgado na vida do previdenciarista. Tem muitos temas para a gente conversar em outros vídeos. Hoje a gente vai falar desse. Tema 995. Então, o que o STJ se propôs a julgar? Era isso, a possibilidade de desconsiderar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se, então, a data de entrada do requerimento, a DER, né, para o momento de implantação dos requisitos necessários. E o STJ disse, então, que se aplica o artigo 493 do CPC, o antigo 462, que diz que o juiz deve levar em conta fatos posteriores ao ajuizamento da ação. E o STJ teria que definir qual era o momento oportuno de requerer a reafirmação da DER no curso de uma ação, bem como qual era o momento oportuno de juntar as provas deste novo direito que você acabou implementando no curso da ação. A tese firmada assim ficou: é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isto se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos do 493 e 933 do CPC, observada a causa de pedir. Então, o que julgou o STJ? Se os fatos se deram após o ajuizamento da ação, você tem até o fim da instância ordinária, isto é, até o fim do julgamento da apelação ou do recurso inominado, segunda instância apenas, para juntar novas provas, né, do direito implementado no curso da ação e fazer o pedido da reafirmação da DER. Certo? E o STJ disse que deve ser observada a causa de pedir. O que ele quis dizer com isso? Não significa dizer que você tinha que ter pedido aquele benefício, né?
Por exemplo, eu tinha pedido na via administrativa uma aposentadoria por tempo de contribuição, acabei implementando os requisitos de aposentadoria por idade, Fernanda, no curso da ação. Então, eu não vou poder pedir porque não é parecido? Não, é parecido, né? Isso aqui é aposentar. O que mudou foi a modalidade de aposentadoria, tá tudo certo. Tá dentro da causa de pedir, entendeu? Tá dentro do escopo aposentadoria. O que não poderia, por exemplo, é você entrar com uma ação pedindo reconhecimento de tempo de serviço rural só e depois pedir um tempo especial na reafirmação da DER. Aí não dava, porque aí não são mesmos objetos, aí tempo especial aí já é perícia, aí não dá, entendeu? O que o STJ quis dizer é que tem que ter alguma relação com a causa de pedir. Por exemplo, ajuizei um auxílio-doença, mas agora eu estou fazendo jus à aposentadoria por invalidez, né? Tá dentro da incapacidade, tá tudo bem. Então, essa é a tese firmada. Parece simples, parece pouco e não parece sentido fazer esse vídeo aqui. Mas eu quero dizer que tem muito mais por trás desse julgado que merece a nossa atenção. Na verdade, quando o STJ julga a reafirmação da DER, é o menor dos temas para o STJ, entendeu? A data de início desse benefício para o STJ era a menor preocupação. Como é que foi que se deu esse julgado do STJ, na verdade? A primeira parte desse julgado ele é composto por 3 partes. A primeira parte desse julgado era o desafio dos ministros de definir se é mesmo possível a gente analisar coisas que se deram após o ajuizamento da ação, após a citação da autarquia, podem mesmo ser levadas em consideração, né? Isso é autorizado pelo nosso ordenamento jurídico? A gente não estaria aí juntando prova nova em sede recursal? Isso pode? A gente sempre soube que não, né? Mas será que pode? Então, o STJ, interpretando o artigo 493 e 933 do novo CPC, concluiu que os dispositivos autorizam a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra, o que autoriza o julgador a considerar, sim, fatos supervenientes que interferem na relação jurídica, né? E que tem alguma relação com a causa de pedir. Então, se algo aconteceu no curso da ação, o juiz deve, sim, levar isso em consideração na hora de sentenciar. E é o mesmo que diz o artigo 933. Mesmo em sede recursal de segunda instância, não de instância superior, de segunda instância, então em sede de recurso nominado, em sede de apelação, deve o relator do tribunal levar em consideração fatos supervenientes que vão interferir no julgamento, mesmo que isso reforme a sentença. O importante é entregar a melhor prestação jurisdicional possível com a situação que temos, né? Com o cenário que está posto na hora do julgamento, certo? E o ministro Mauro Campbell Marques, que é o relator deste processo, ele assevera assim com muita lucidez: deveras seria inexplicável que o judiciário não pudesse, no curso de um processo, reconhecer o advento de um fato constitutivo do direito do autor, se fundado em um elemento probatório reputado suficiente pelo juízo sob o crivo do contraditório. Né? Então, você apresenta essa prova, o INSS vai ser chamado para se manifestar sobre ela. Por que o judiciário não julgaria? O que a gente faria? Fecharia os olhos e daria o benefício que a pessoa pediu, ou julgaria improcedente e ela teria que ajuizar uma nova ação? Isso não faria sentido, né, gente? Isso vai contra a economia processual, vai contra a razoabilidade do processo, vai contra o excesso de demanda. Então, é muito mais óbvio, né? Que a pessoa que não preencheu os requisitos no momento do requerimento administrativo, ajuizou a ação, acabou preenchendo, vamos resolver aqui, já está ajuizado, vamos resolver, né? Não vamos indeferir esse processo e esperar um novo ajuizamento. E aí, quando o ministro Mauro Campbell analisa essa situação, ele dá uma lição de processo civil muito bom. Olha só esse trecho do voto, como vocês podem usar em outros processos, em outras situações. O magistrado deve perquirir a verdade real do objeto do processo. A cognição digna é a plena, a exauriente, tão célere quanto possível, somada à busca da primazia do mérito. Há uma amplitude do direito de defesa, inserido no devido e justo processo legal, compatível com a Constituição.
Então, analisando esses novos ditames do CPC, o ministro conclui que a gente tem agora uma nova visão do que é a ampla defesa do contraditório. Então, a gente sai daquela ideia antiga de que o que delimita a ação e o que delimita o juiz é o que está na petição inicial, e permite que fatos que ocorram no curso da ação mudem esse cenário, desde que a parte contrária seja ouvida. Isso, gente, vale para a previdenciária, mas vale para qualquer matéria que vocês forem trabalhar. Esse é um comando de processo civil, certo? Então, a primeira premissa que o STJ firma é essa: fatos supervenientes, ainda que ocorridos em sede recursal, têm de ser levados em consideração no momento do julgamento da ação, desde que tenham, obviamente, algum liame com a causa de pedir. E liame, gente, é só alguma proximidade, né? Não é para você ter pedido exatamente aquilo ali, certo? Ainda, dando uma lição maravilhosa de processo civil previdenciário, o ministro Mauro Campbell afirma o seguinte: o presente caso levanta a questão da maior efetividade no reconhecimento do direito aos segurados. Assim, na busca da integração da decisão ao sistema judicial coerente, o processo civil tem que estar voltado à concretização do direito material. Mais do que isso, o dever de coerência tem que estar atrelado à justiça do caso concreto. Vale dizer, assim como o direito material, o direito processual também não pode ignorar a realidade. Gente, dá vontade de bater palma para esse trecho do voto, né? Olha que lição de direito avançado, de direito justo, de direito acessível que o ministro Mauro Campbell dá nesse trecho do voto. O que ele diz? Que a intenção é que o judiciário concretize o direito da pessoa. Não fique inventando óbices processuais, não fique inventando dificuldades de acesso, né? Ele fala: o direito material e o direito processual não podem ignorar a realidade. Né? Eu não vou ficar me utilizando de pequenas regras processuais para afastar a pessoa do direito, quando o direito está ali para mim evidente, eu juiz, e eu tenho o poder de chamar a outra parte para contraditar, certo? E por fim ele fala: olha, a reflexão é essa: seria razoável mesmo o ajuizamento de uma nova ação previdenciária para ver reconhecido aquele direito que aconteceu no curso da ação e que eu vou fingir que eu não posso ver? Não faria sentido, né, gente? Então, todo e qualquer fato superveniente ocorrido até o julgamento do recurso de segunda instância pode e deve ser levado em consideração do juízo, tá? Assim que aconteceu o fato superveniente, você peticiona nos autos e informa o juízo, tá? E aí a parte contrária vai ser ouvida e o processo, quando do julgamento do recurso ou da sentença, vai ser levado em consideração o fato novo. Gente, mas tem que ser novo o fato, tá? Tem que ter acontecido no curso da ação. Não é assim: esqueci um documento na inicial, posso juntar agora, Fernanda? Em sede recursal? Não, né? Porque o documento é de antes da ação. Tem que ser algo que realmente aconteceu no curso da ação. Certo? E aí vem agora a segunda conclusão do ministro Mauro Campbell, que é muito importante para o direito previdenciário. E ele fala assim: então, olha só, se nós podemos levar em consideração fatos supervenientes, isso é, fatos que aconteceram depois do ajuizamento da ação, pode ser que aconteça que, então, esses fatos supervenientes nos levem a conceder um benefício diverso daquele do que o segurado pediu na inicial. O segurado pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição na inicial, mas agora ele implementou requisitos de aposentadoria por idade. E aí? Como que faz num caso como esse? A gente vai usar a regra antiga, que o pedido da inicial é que limita o juiz? E aí o ministro Mauro Campbell faz a melhor das conclusões. Ele fala: não, o pedido da ação previdenciária pode ser fungido, isto é, tem fungibilidade. Pedir um benefício, mas implementa requisitos para outro, eu vou conceder o outro. Então, ele encerra um assunto que, inclusive, estava em pauta na TNU, que há muito, né, se discutia em direito previdenciário. Pode o juízo dar benefício diverso daquele que foi requerido na petição inicial? Pode. Isso está afirmado agora dentro do voto do tema 995, em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Então, né, uma orientação pacificada do STJ. A gente pode, sim, dar benefício diverso daquele que foi requerido na petição inicial. Certo? E o ministro Mauro Campbell permite tal possibilidade com a seguinte argumentação:
O presente caso levanta a questão da maior efetividade do reconhecimento do direito ao segurado. Na busca da integração da decisão ao sistema judicial coerente, né, o processo tem que estar ligado à realidade. O que é a realidade, então, gente? É dar à pessoa o que ela tem direito naquele momento, certo? A gente não pode mudar completamente o objeto da ação, mas se tiverem núcleos comuns, a gente pode sim, certo? E o ministro Mauro Campbell fala assim, deveras, a causa de pedir não pode ser alterada no curso de um processo. Mas quando o assunto é direito previdenciário, quando tem alguma identidade entre a causa de pedir e o fato superveniente, isso não impede, olha, que o juiz previdenciário flexibilize o pedido do autor para, sobre uma interpretação sistêmica, julgar procedente o pedido, reconhecendo ao jurisdicionado um benefício diverso daquele do requerido. Certo? Então, o STJ agora firme em sede de recurso especial representativo da controvérsia que podemos sim dar benefício diverso daquilo que foi requerido, e isso não é nem ilegítimo, nem ilegal, nem extrapetita. Certo? E aí, por último, então, é que ele fala da reafirmação da DER. Ele fala, olha, se devemos levar em consideração fatos supervenientes, se devemos, e se podemos, se isso pode nos levar, né, a conceder benefício diverso daquele que foi requerido na petição inicial. Então, nesse caso, o único cuidado que o juízo tem que ter é que o termo inicial desse benefício não pode ser o requerimento administrativo anterior, pois o momento daquele requerimento administrativo ele não implementava os requisitos para este benefício aqui. Então, o termo inicial vai ser o momento de implemento dos requisitos, certo? O momento em que ele preencheu o tempo de contribuição, o momento em que a incapacidade dele se tornou de tal monta que deu origem a uma aposentadoria por invalidez, né? Algo nesse sentido, certo? Então, veja só, a gente às vezes ouve manchete, né? A gente está numa fase muito de ler no Instagram, de ver notícia por story, aí a gente vê ali rapidinho. STJ julga a reafirmação da DER. E acha que já encerrou o assunto, né? Ah, então é isso, a STJ julgou a reafirmação da DER, que bom. Mas tem muito mais por trás. Então, eu recomendo aos senhores que vocês entrem no site do Superior Tribunal de Justiça, pesquisem lá o tema 995, imprimam o acórdão e leiam, gente. Esse acórdão é uma aula de processo civil previdenciário. Aqui a gente só tem alguns trechos, né, do acórdão, mas é uma aula de processo civil previdenciário. Então, agora vamos pensar na prática de vocês? Fernando, como que eu vou usar esse julgado na minha vida? Bom, você fez um requerimento administrativo, indeferido, está com uma ação em juízo, aconteceu algo superveniente que muda, de alguma maneira, a análise do benefício requerido. Você vai peticionar, juntar as provas do fato superveniente e pedir ao juízo, então, que leve em consideração. Se você tiver em sede de primeira instância, você vai justificar o seu pedido no artigo 493 do Código de Processo Civil. Se você tiver em sede recursal, você vai justificar o seu pedido no artigo 933 do Código de Processo Civil. Exemplos. O meu segurado estava pedindo auxílio-doença e agora ele fez uma cirurgia e amputou a perna. Muda a situação, não muda? Né? Ele pode ter se tornado agora completamente incapaz para a atividade dele, pelo menos. Então, isso vai ser peticionado e informado ao juízo para que se leve em consideração e altere o pedido. Pelo menos ele pode chegar, por exemplo, agora no auxílio-acidente. O meu segurado não. O meu cliente estava pedindo um benefício assistencial, morava com um filho solteiro, então iam contar a renda do filho solteiro, né? Renda de filho solteiro conta. Esse menino acabou de casar. Vamos informar o juízo, porque renda de filho casado não conta para benefício assistencial, né? Tá lá na lei do LOAS, no artigo 20. Núcleo familiar, filhos casados, não conta. Então, e você vai informar esse juízo junto à certidão de casamento desse menino que casou e informa. Para vocês verem que não significa necessariamente levar sempre a concessão de um benefício diferente ou com data de entrada de requerimento diferente. A gente pode usar esse repetitivo de outras maneiras. Que a principal maneira, principalmente para vocês previdenciaristas, é essa. Poder relatar até a segunda instância fatos supervenientes. Isto é, fatos que mudaram o direito, né? Fato que torna o direito diferente, que precisa de reavaliação. Certo?
E sobre a possibilidade de concessão de pedido diverso da inicial também. Às vezes você ajuizou ali uma ação, por exemplo, de rural, né? Você ajuizou uma ação de rural, você juntou os documentos e o juízo não se convenceu porque achou, por exemplo, as testemunhas insuficientes. Pode o juiz dar um benefício assistencial se ele acreditar que estão preenchidos os requisitos? Porque tem 65 anos, realmente não tem renda nenhuma? Pode? Pode. E o STJ agora dá garantia disso, e não vai adiantar o INSS recorrer como ele costuma recorrer, dizendo que a decisão é extra petita, que aí a gente vai aplicar, então, nas contrarrazões, o entendimento do STJ. Não, o STJ falou que isso é admissível. É admissível que, havendo algum grau de correlação entre os benefícios solicitados, o juízo entregue ao segurado o benefício diverso daquele que foi requerido. Certo? Deu para ter uma ideia? Deu para imaginar como é que vocês vão usar isso daí na vida de vocês? O importante é isso, gente. A gente tem que sempre aprender, quando julgar um tema repetitivo, quando julgar um representativo da controvérsia na TNU, qual o trabalho do previdenciarista? Não é só olhar, gente, aqueles stories da maioria dos professores que coloca lá, né? Que a afirmação da DER foi pacificada, a aposentadoria híbrida foi julgada. Qual é o nosso trabalho enquanto operador do processo previdenciário? Imprimir o acórdão e ler. Não tenham preguiça não, gente. Sabe por quê? Um acórdão, às vezes, tem ali 20, 30 páginas. E aí você pensa, é muito, mas o espaçamento é grande. E é uma lição tão grande que, às vezes, te economiza até comprar um livro, né? Te economiza 3, 4 horas de estudo. E aquilo ali fica, né, como ensinamento. Às vezes a gente lê só ementa, e eu digo a vocês que os votos têm muito mais conteúdo, muito mais possibilidades, e podem ajudar vocês, e mais, ainda é de graça, né? A gente compra tanto livro para estudar, para aprender, é de graça. Você imprime ali no sítio do STJ, o STJ lá em jurisprudência tem um campo de repetitivos, você coloca o número do tema, ele já traz para você, e ali você tem a possibilidade de estudar de acordo com o ministro que interpretou o julgado, né? Às vezes, pela leitura da ementa, a gente tem a impressão que é uma coisa, e quando a gente lê o voto, vê que tem muito mais para tirar, certo? Reprisando as nossas 3 teses, firmadas então no tema 995, é possível a análise de fatos supervenientes até a segunda instância, é possível a concessão de benefício diverso daquele requerido na inicial, e, por fim, em casos como esse, o termo inicial do pagamento pode ser alterado para o momento de implemento dos requisitos do benefício. Certo? Por hoje eu fico por aqui e na próxima a gente se encontra para debater mais um tema da nossa jurisprudência. Espero vocês. Até lá!